E aí, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de ciências na quarta etapa. Estamos começando o nosso segundo bimestre, tá certo? Então, a semana passada, vocês foram convidados a resolver algumas atividades, né, relacionadas aos conteúdos que foram explanados, estudados durante o primeiro bimestre. Então, nós estamos começando o segundo ciclo, né? O segundo bimestre. Nós vamos começar com novos conteúdos, certo? E no final desse bimestre, novamente nós teremos algumas atividades avaliativas. Por isso a importância de vocês participarem da aula, assistirem os vídeos, resolver as atividades propostas pelo professor de sala, tá bom? Então, meu desejo é que todos estejam bem, se cuidando, respeitando os protocolos. Ao sair de casa, sempre usar máscara, o máximo que você puder, evitar aglomerações, usar sempre o álcool em gel, tá bom? Então, vamos começar então a nossa aula de ciências. O nosso conteúdo de hoje é os alimentos. Esse conteúdo está no seu livro, por isso eu convido vocês a pegarem o livro de vocês, ele tá aí, né, os alimentos, na página 294. Então vamos fazer aquela leitura, observar as imagens, se vocês tiverem alguma dúvida, entrar em contato com o professor, interaja no grupo, retire as suas dúvidas, façam as atividades, leiam com bastante atenção, tá certo? Então, esse conteúdo está na página 294, falando da importância dos alimentos. Vocês sabem que para que a gente possa ter uma vida saudável, a gente precisa também de uma boa alimentação. E essa boa alimentação está presente nos alimentos que a gente consome todos os dias, tá certo? Então, logo depois eu convido vocês a abrir o livro na página, certo? 295, tá certo? 295. A página 294 foi falando dos alimentos e a 295 vem falando dos nutrientes, né? Então, os nutrientes são substâncias que estão presentes, né, nos alimentos e que desempenham funções específicas no nosso organismo. Então, por isso é importante a gente ter uma alimentação bem variada. Tem pessoas que gostam de comer só determinados alimentos. E é importante que a gente tenha uma variedade, por quê? Porque cada alimento, né, cada substância presente naquele alimento, ele vai servir e fortalecer para determinada função, tá certo? Então, o primeiro nutriente que a gente vai estudar são as proteínas, né? Está aí na página 295, vem falando de proteínas, vem mostrando várias fotos de alimentos que possuem proteínas. Proteínas é uma espécie de matéria-prima. Quando você pensa assim, o que é matéria-prima? Matéria-prima é algo que a gente precisa para construir os órgãos do nosso corpo. Então, matéria-prima a gente precisa dela. Para quê? Para a construção de algo. No caso, as proteínas são matéria-prima para proteger, construir e fortalecer os órgãos do nosso corpo. Então, quando você fala matéria-prima, você já sabe que é uma coisa muito importante, né? A gente não pode fazer nada se a gente não tiver a matéria-prima. Então, as proteínas é a matéria-prima que fortalece os órgãos do nosso corpo. E onde estão presentes as proteínas? As proteínas estão presentes em alimentos que geralmente a gente consome no dia a dia. São as carnes, os ovos, principalmente a gema do ovo. Leite e seus derivados, ou seja, tudo que vem do leite, o queijo, certo? A coalhada, o iogurte, todos eles são alimentos ricos em proteínas.
feijão e outros. Eu convido vocês a fazer uma leitura, né, bem detalhada da página 295, porque vocês encontrarão outros exemplos de proteínas, tá bom? Então, logo depois das proteínas, nós vamos falar dos lipídios. Os lipídios continuam aí na página 295, tá certo? Então, o que são lipídios? Lipídios são nutrientes que fornecem energia para as células como se fosse um combustível. Então, quando a gente come nutrientes, alimentos que possuem lipídios, a gente se sente bem fortalecido, porque é como se fosse um combustível. Nós vamos dar alguns exemplos de alimentos que possuem lipídios. Como esses alimentos possuem bastante gordura, é preciso que a gente consuma eles de maneira moderada. Onde estão os lipídios? Estão presentes na manteiga, no azeite e nas gorduras em geral, certo? Então, por isso é que quando a gente come qualquer alimento rico em gordura, a gente se sente bem fortalecido. Por quê? Porque ele é como se fosse um combustível, tá certo? Logo em seguida, vem trazendo os carboidratos. Os carboidratos também são fontes de energia, né? Eles são fontes de energia, eles dão bastante energia para o organismo, o nosso organismo. Os alimentos que possuem carboidratos são pães, massas e cereais em gerais, como arroz, feijão, né? E é preciso também que a gente coma com moderação, porque os carboidratos, eles fazem com que a gente ganhe muita energia, e se a gente estiver comendo mais carboidrato do que o que a gente está gastando, provavelmente vamos engordar, certo? E outra coisa bem importante está na página 296, que vem falando das vitaminas e dos sais minerais, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho aí das vitaminas e dos sais minerais. A vitamina A, você vai ver vários alimentos que tem a vitamina A, o leite, a carne de fígado, a manteiga, né, a gema do ovo. E o que é que essa vitamina A faz no nosso organismo? Tá certo? Garante o bom funcionamento da visão, dos órgãos reprodutores e a consistência da pele. Então, muito importante a gente fazer uso desses alimentos aqui. A vitamina D, que nós vamos encontrar no fígado, na gema do ovo e no leite, é importante. Por quê? Porque faz parte da formação, manutenção e reconstituição dos ossos e dos dentes. Por isso a importância dos alimentos ricos em vitamina D. Logo depois, vamos falar da vitamina C. Onde está presente a vitamina C? Na laranja, no limão, na acerola, no abacaxi, no maracujá, no morango e em diversas verduras. E qual a função da vitamina C? Além de evitar doenças como a anemia e a gripe, ajuda na cicatrização de feridas. Muito importante também a vitamina C. E a vitamina K está presente onde? No fígado, nos óleos vegetais e nos vegetais verdes. Qual é a função da vitamina K? É fundamental para a coagulação sanguínea. Então, por isso evita hemorragias, né? Então, geralmente, quando você tem um ferimento, se você tem um organismo rico em vitamina K, sua coagulação vai ser mais fácil e vai ser mais fácil a gente conseguir resolver aquele problema de sangramento, né? Se você tem uma boa coagulação, você não vai ter dificuldade, nem vai ter anemia e nem vai ter dificuldade com nenhum tipo de sangramento, tá certo? Logo depois, nós vamos falar dos sais minerais. Os sais minerais é o cálcio, o sódio e o ferro. Onde está presente o cálcio? No leite, nos seus derivados, na sardinha e mariscos, né, que são frutos do mar. Eles são importantes para a formação de ossos e dentes. Então, muitas vezes você já escutou falar isso. Preciso tomar
algum complemento alimentar de cálcio. Por quê? Para fortalecer os ossos, tá bom? O sódio está presente no sal de cozinha, nos alimentos do mar e alimentos de origem animal. Então, ele regula a quantidade e a concentração dos líquidos corporais. Então, é importante a gente ter um equilíbrio do sódio para a gente manter, né, todas as nossas taxas controladas e a gente ter uma boa saúde. E por último, nós temos o sal mineral, que é o ferro. Está presente no fígado, nas carnes, nos vegetais, né, na rapadura, no camarão, em pães. E para que serve? É componente fundamental para o sangue. Então, geralmente, quando a pessoa está com alguma anemia, pode ter certeza que é recomendada, né? Os médicos recomendam uma alimentação mais enriquecida com ferro, tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo. Com certeza, o professor de sala vai retomar, revisar, aprofundar com algumas atividades, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.